Vamos falar sobre um assunto sério aqui, sobre essa suposta carta relacionada a tirar a vida de policiais penais no sistema prisional. Preciso que você assista até o final esse conteúdo, porque vamos falar sobre coisas muito importantes aqui. Essa sirene aqui que o Glauco colocou não poderia ser diferente. Vamos abrir o programa hoje falando que o PCC, o primeiro comando da capital, está tramando nesse exato momento um plano para matar policiais penais. Isso tudo em represália a várias restrições que o principal líder da facção, o notório Marcola, né, tem sofrido na penitenciária federal em Brasília. Ele já está lá há um bom tempo. Claro que os policiais prisionais que a gente se refere são os agentes responsáveis por trazer ordem, disciplina e monitorar todo o sistema prisional, tanto no âmbito interno e externo, e trazer ordem ali para aquela bagaça. Exatamente, Marinho. Esse plano foi descoberto, essa carta foi apreendida nesta quinta-feira, no finzinho da tarde, onde revela que a sintonia final, que como o próprio nome já diz, são as lideranças que estão no topo da hierarquia do PCC, para que identifiquem o endereço de ao menos 2 agentes penitenciários, 2 policiais penais, em um plano de execução, porque o Marcola, há pelo menos 5 meses, tem ficado numa ala extremamente restrita, sem contato com outros presos. Até mesmo a defesa dele tem entrado com diversas petições para que esse quadro seja revisto, mas sem sucesso. Em represália, então, esse esquema foi descoberto, onde as lideranças do PCC querem executar policiais penais. Essa carta, então, foi apreendida e agora a polícia fará a investigação para identificar também quem que estava exatamente tramando o plano, mas foi uma convocação geral nas penitenciárias, principalmente do estado de São Paulo. É engraçado a gente observar essa fala aqui, né? Ele está trazendo aqui a narração dos fatos, né? E você perceber que quem fica na linha de fogo, ou seja, fica a ponto de perder a vida, são aqueles que, sinceramente, não teriam praticamente nada a ver. A gente analisa uma situação como essa, que a justiça determina certas coisas e quem pode responder depois na ponta de tudo isso é os próprios policiais penais. Mas vamos dar continuidade no conteúdo. Isso, né, Paulo? Vem no contexto daquela grande guerra civil que está rolando pelo comando do PCC, de certa forma, né? Tem o próprio Tiriça e o Vida Louca. Ó que louco, né? O apresentador coloca aqui que está tendo uma guerra civil entre o racha, que eu já denunciei isso aqui outras vezes no canal também, que esse racha não teve aquela repercussão que todo mundo falou que ia ter, guerra civil e tudo mais. Por enquanto não teve. A gente tem que tomar muito cuidado com as informações. Numa ala e o Marcola tentando manter ali a sua influência toda. Como é que você vê esse movimento, talvez, nesse quebra-cabeça maior? Olha, a briga do Tiriça com o Marcola, se eles realmente não entrarem num acordo, nós vamos começar a ter mortes aqui no estado de São Paulo. Porque aí vai ficar guardada as devidas proporções, igual ao Rio de Janeiro. Vai ter a ala do Tiriça, que é uma ala mais radical, aquelas que querem ir para o confronto, e a ala do Marcola, que quer ganhar dinheiro, quer ser tratado como se fosse um empresário do crime. E isso me preocupa, porque se eles começarem a brigar por territórios, a gente vai ter morte. E no meio dessas mortes vai ter policiais e vai ter civis que não tem absolutamente nada a ver com isso. Perfeito. Me preocupa também a situação dos policiais penais, porque eles não têm um armamento à altura. Por isso eu estou falando aqui do estado de São Paulo, que eu conheço bem, não sei os outros estados, mas aqui no estado de São Paulo eu converso bastante com os policiais penais. Nós precisamos aparelhar melhor as nossas polícias, e não só a civil, a militar, a científica. A polícia penal também, embora faça parte do sistema de administração penitenciária, a Secretaria de Administração Penitenciária, não tem nada a ver com a Secretaria de Segurança Pública, ela faz parte de um mesmo governo, e o governo tem que olhar para esses policiais penais, porque senão eles vão pagar com a vida. O PCC, ele não brinca em serviço. Se ele deu esse saldo, muito provavelmente pode ser que aconteça. Espero que não. Então, policiais penais, fiquem espertos, atentos e andem armados. Espertos, atentos, andem armados, afinal de contas, são eles ali, muitas vezes, que estão na ponta da linha, lidando diretamente, constantemente com todos os detentos, né? São responsáveis por fazer as escoltas táticas, ali também os deslocamentos dos detentos dentro... É difícil, Marinho. Né? Não é isso? Dentro do âmbito... É muito difícil trabalhar em cadeia. Eu imagino. É complicadíssimo trabalhar em cadeia. A masmorra que deve ser. O GOI, o Grupo de Operações Especiais, foi criado para conter as rebeliões que aconteciam nas delegacias de São Paulo. Depois, o governador da época tirou os presos das delegacias, né? E passou lá para o Dakar 3, que é o cadeião de Pinheiros, o atual. E aí nós entramos lá várias vezes, participei de diversas rebeliões. É muito complicado. Várias vezes, inclusive no cadeião de Pinheiros, nós pegamos presos com submetralhadora, com pistolas
Glock, o armamento de ponta, é complicadíssimo trabalhar. A função desses policiais penais... Só um ponto aqui rapidinho antes que eu esqueça. Mas também, eu recebo muitas críticas aqui no canal quando eu falo isso, mas é uma realidade. Ele citou aqui sobre o volume de rebeliões que aconteciam antigamente. O PCC contribuiu com a diminuição dessas rebeliões, tanto é que você não vê mais notícias. Se você pesquisar aí há 20 anos atrás, era muito recorrente as rebeliões. E com a pacificação do sistema prisional, diminuiu muito. Ou seja, eu vou receber críticas por isso, mas, a minha consciência é falar para você a realidade nesse canal. O PCC tem sim pontos positivos no sistema prisional. Um deles foi a diminuição da violência, tanto no que fala sobre rebeliões, até mesmo da forma do convívio entre os demais detentos e até mesmo esse convívio com os funcionários. Os funcionários que trabalham hoje, e eu tenho a alegria de estar hoje numa posição diferente como advogado, e encontro muitos policiais penais que inclusive assistem esse canal aqui. Deixo aqui um registro, um abraço a todos os policiais penais que assistem o canal aqui no YouTube. Tenho sido muito bem respeitado por eles, só que eles também sabem que lá dentro, hoje em dia, fica mais tranquilo de poder conviver com o preso graças a essa disciplina implementada pela ausência do Estado, essa disciplina implementada do PCC hoje no sistema prisional. Isso tem que ser dito e tem que ser pontuado, tá? Eu sei que tem muita gente que torce o nariz, mas essa é a realidade. É de extrema importância e dificuldade. Por isso aí, o apelo ao governador de todos os estados que prestigie essa categoria, porque não é fácil trabalhar em cadeia, não. E eles que levam informações, principalmente para promotores, para delegados, são os policiais penais. Não é quem está lá no topo da cadeira, não é secretário que leva. Ele leva porque chega até ele, por causa da hierarquia. Mas se não tiver aquele policial penal que trabalha no fundão, e você que é policial penal sabe do que eu estou falando, para colher as informações, eles conhecem presos como ninguém, Mari. Então a gente precisa prestigiar essa categoria. Que fique claro aqui, então, para a gente não ter nenhuma ilusão. De acordo com o próprio Lincoln Garcia, né, David? Promotor, ele afirma que essa ala representada por Roberto Soriano, vulgo Tiriça, né? E o Abel Pacheco de Andrade, vulgo Vida Louca, essa ala mais radical do PCC, estão nessa guerra civil, nessa cruzada para tentar destronar de uma vez por todas, ou degolar, o próprio Marcola, alvo dessas supostas repressões e, enfim, vários policiais prisionais no meio dessa confusão toda, né? É isso aí. Bom, acho que até aqui tá bom pra gente poder trocar uma ideia. Depois eles vão tecer alguns comentários aqui, cada um vai trazer a sua opinião a respeito do tema, mas já deu para fazer uma introdução do que se trata, né? Se trata de uma situação extremamente delicada, mas eu quero fazer, a partir de agora, um dossiê a respeito disso. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Antes disso, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e o seu comentário a respeito desse tema. Essa é uma questão extremamente delicada que nós temos que enfrentar a partir de agora. O que acontece? Se você não aprender a separar o que é a lei, e separar o personagem que representa aquele crime, aqui no que a gente está falando, o Marcola, vai ser muito difícil avançar num debate sério sobre essa questão. Por que eu digo isso? O Marcola já está há muito tempo, e não só o Marcola, vários outros presos estão há muitos anos no regime penitenciário mais duro, e eu estou falando aqui de uma forma simplificada para você entender, que é o RDD, esses presídios federais, que presídios que, sinceramente, deixa o cara enlouquecido lá, pela rotina, pela falta de uma televisão, pela falta de um rádio, pela falta do contato humano. Por exemplo, ameniza muito o dano do cara quando ele, por exemplo, pode abraçar o filho, quando ele pode abraçar a esposa, quando ele tem ali uma visita íntima. Tudo isso são elementos que acabam atenuando o terror de estar dentro do sistema prisional. E sempre um contra-argumento, que eu acho até legítimo, mas eu tenho que fazer uma ponderação aqui, é que quando eu trago uma fala como essa, algumas pessoas falam assim, você é defensor de bandido e você não pensa na vítima. A gente pode trabalhar aqui, e eu já tenho vídeo, gravei sobre isso aqui no canal, a gente pode falar sobre os danos que determinados crimes específicos acabam danificando de fato a vida dessas pessoas, dessas vítimas. É um outro debate, é um outro tema. Porque a gente poderia também, eu poderia usar como um contra-argumento, e aí a gente sairia totalmente fora do foco, falaria, mas você também não fica revoltada, por exemplo, com as guerras que acontecem em outros estados, em outros países,
que também matam inocentes, que tiram a vida de pessoas que não tem nada a ver. A gente poderia aqui entrar num campo filosófico para justificar a maldade humana, por isso que não dá para misturar os temas, vamos centralizar. Feita essa ponderação, um ponto importante na fala do apresentador aqui é sobre uma questão que os advogados entraram com várias petições tentando tirar o Marcola daquele regime mais duro do que já é o RDD, porque ele já está num isolamento maior, ele está numa situação que, pelo que consta aqui nas informações, é mais uma punição por uma indisciplina dele. Eu não sei de fato o teor, né? Não sei o que aconteceu, qual foi a sindicância que de repente ele respondeu. Eu teria que analisar isso mais tecnicamente. Mas o que o Estado faz com esses personagens mais famosos do crime, como Marcola, Fernandinho Beiramar, entre outros, na minha concepção é uma violação dos direitos humanos. Lá vem você com os direitos humanos para proteger eles. Não, é que a minha visão eu defendo o ser humano independente se é um cara presidiário ou se você que está assistindo esse vídeo aqui agora. Então quando um juiz ele pega um pedido, por exemplo, e vê lá o nome do Marcola, é natural que psicologicamente ele já está contaminado. Psicologicamente ele vai negar o pedido ou ele vai endurecer alguma situação, mesmo que não tenha elementos técnicos, elementos jurídicos ou indícios cabais para que ele possa justificar. Ele vai criar uma fundamentação lá e goela abaixo e já era. Quem vai mudar? Um juiz que vai falar assim, deixa eu aqui dar um benefício, vou colocar uma aspas aqui, tá? Deixa eu dar um benefício aqui pro Marcola. Ele sabe que vai chover a imprensa em cima dele, ele sabe que vai chover várias críticas contra ele. Então o sistema, ele já está fechado dentro de uma leitura de punição. O nosso sistema de punição, a gente conhece ele tecnicamente como um sistema punitivista, ou seja, não é um sistema como você acredita, ou muitas pessoas acreditam, o juiz solta o bandido, o Estado é bonzinho com o bandido. Cara, isso é totalmente um descolamento da realidade, você não conhece a realidade do sistema prisional se você pensa dessa forma. Eu convido você a ir nas cadeias e você conversar com familiares, várias violações acontecem constantemente. E isso vai criando um ódio, vai criando um movimento, vai criando uma estrutura que se transformou no PCC, justamente que esses caras vão assistindo essas violações dos seus direitos, cria-se uma revolta dentro do cenário carcerário, que logicamente é aquilo que o Racionais fala em sua letra, efeito colateral do que o sistema fez, ou seja, o sistema criou uma revolta dentro desses presos e agora virou um efeito colateral contra o próprio Estado, que quem vai responder, no caso os policiais penais, ou a própria população. Então a coisa é bem simples, se o cara tá lá cumprindo pena porque ele violou uma regra social, um conjunto de regras, porque ele traficou, porque ele assaltou, porque ele praticou algum crime, ele quebrou uma norma, nada mais seria coerente se ele tem um direito que está tipificado, que é dentro de uma norma, que é dentro de um algo que está na nossa Constituição Federal, seria meio lógico ele poder também receber esse benefício. Porque se ele não recebe esse benefício, o Estado passa a ser um violador também da regra. O Estado passa a ser um infrator de uma norma, de um algo que está ali tipificado. E quem vai punir o Estado? Quem vai realmente falar assim, Estado, você está errado? Compreende? Ninguém vai punir o Estado, porque não teria como, isso até mesmo dentro da filosofia do direito. O judiciário é a última palavra e ponto final. Ordem judicial, cumpra-se, já era. Então é extremamente complexo. É o mesmo que acontece agora com essa aprovação lunática do exame criminológico. Cara, o exame criminológico, se você estudar, sinceramente, sem paixões, se você analisar o que significa o exame criminológico, é uma aberração. Porque trata-se de um poder que você entrega, por exemplo, para um grupo, que o Estado não tem esse grupo para fazer isso em todas as cadeias, entrega na mão de uma pessoa, vamos supor, de um grupo ali da área da psicologia, que vai fazer uma entrevista com o cara, e aquela pessoa, sobre ela cai uma responsabilidade de fazer um diagnóstico totalmente subjetivo da personalidade do cara. Deixa eu ver se esse cara aqui, ele vai realmente voltar a cometer crime, se ele... É totalmente subjetivo. E de repente, se a pessoa não tiver ali num dia legal, ela pode olhar e falar assim, esse cara hoje eu não quero conceder o exame, eu não quero conceder favorável para ele o exame criminológico, então eu nego. E aí o cara perde muitas vezes de progredir do regime, sair do fechado pro semiaberto por conta de uma coisa altamente subjetiva, altamente contrária à psicologia. Qualquer estudo científico sério que trata dessas questões da psicologia, cara, é bizarro. E isso vai criando uma revolta, vai criando um movimento dentro do sistema prisional,
que é um movimento silencioso, que muitas vezes você acaba não sabendo o que está acontecendo lá dentro. E aí o efeito colateral que ocorre é quando vem uma rebelião, é quando acontece uma tragédia na rua, e aí a mídia coloca todo o holofote em cima daquilo, transformando, tá vendo aqueles monstros? Olha o que eles fazem, mas ninguém olhou a causa. Por que que isso aconteceu? Por exemplo, por que que estão tratando o Marcola com tanto rigor? Será que juridicamente está amparado essa decisão ou essas decisões num campo realmente legal, dentro da Constituição Federal, dentro da Lei de Execução Penal? Será que de fato está? Então é lamentável, sabe? É lamentável. Como eu tô falando para você aqui, hoje eu tenho a alegria de entrar no sistema prisional como advogado criminalista e encontrar muitos policiais penais, homens trabalhadores, homens que decidiram levar isso para sua vida como uma carreira, dali eles tiram o sustento da casa deles. Tem muito policial penal respeitoso, educado, já encontrei vários nessa minha jornada como advogado criminalista, que me trata com muita educação. Também tem aqueles arrogantes, aqueles caras que tá com a cara fechada, você dá até bom dia, o cara nem te responde. Pô, já aconteceu, chegar no sistema ali, funcionário abrir a porta para eu ir lá fazer o atendimento, bom dia, tudo bem, ou boa tarde, o cara nem me responder, mal-humorado e tal. Enfim, a personalidade, eu respeito, continuo com a minha. Se ele não tá dando bom dia, eu vou continuar dando bom dia. Enfim, a gente sabe que trabalhar dentro do sistema prisional é altamente pesado. Eu mesmo, quando vou lá visitar um cliente, cara, depois eu saio de lá pesado, carregado. É um ambiente pesado, é um ambiente carregado. Só que assim, a cada dia que passa, eu perco a esperança se a gente vai poder evoluir nesse tema sistema prisional, sabe? Porque a gente tem tudo contra nós. Nós temos uma imprensa contra nós, nós temos um discurso muito pesado, né? Um discurso de uma galera que quer vingança ao invés de justiça. Nós temos um movimento contra a ressocialização. Todas as vezes que você fala sobre ressocialização, você é tido como defensor de bandido, sendo que as pessoas elas não conseguem entender o básico. A premissa é, eu sou justamente favorável à ressocialização para que esse cara que sai do sistema ele não volte pro crime. Então eu sou contra o crime, eu não sou a favor do crime. Eu sou a favor da ressocialização porque a ressocialização não vai tornar aquele cara, quando ganhar a liberdade, num criminoso novamente. É meio lógico isso, né? Enfim, eu tenho diversos vídeos aqui no canal falando sobre isso. Eu fico um pouco desanimado porque você percebe até mesmo o alcance do meu canal que caiu muito. Eu tomei muitas punições do YouTube porque eu falo de forma aberta, eu às vezes não respeito as políticas, que às vezes tem que fazer algumas partes técnicas aqui e perdi o alcance. Por isso que eu preciso muito de você. Eu preciso muito que todos os vídeos que você assista aqui no canal, você deixe seu like, que você faça um comentário, que você se inscreva, que você pegue o link, mande nos grupos, né, desses grupos, por exemplo, de familiares, de presidiários, pô, que você ajude, se você acha que essa causa é nobre, se você de repente acha que esse debate ele precisa de força. Eu sou o único canal no YouTube que fala desse tema abertamente, que trata sobre essas questões, que enfrenta isso de uma forma mais humanizada. Então assim, o que me desanima muitas vezes trabalhar aqui, e aqui é um desabafo, é porque você percebe que não tem tração, não tem força, é como se fosse de fato uma voz no deserto. E honestamente eu não sei até quando eu vou suportar isso, porque chega uma hora que cansa. Ah, Arquimedes, mas você tem que continuar. Pô, mas você olha assim e faz um cálculo. Pô, será que vale a pena continuar? Sendo que você não tem a aderência de muitas pessoas, sendo que as pessoas também são ingratas e as pessoas também não ajudam, no mínimo, como eu falo, de um like. A gente já bate aqui, por exemplo, 5 mil, 10 mil visualizações, 1.000 visualizações, 2.000 visualizações, você vai lá olhar, o like tem 10, 15, 100. Você entendeu? É só um desabafo para entender que nós somos uma força quando unificadas, quando a gente começa a criar uma unificação, aí sim a gente se torna uma força. Então, para encerrar o vídeo de hoje, é óbvio que haverá algum tipo de represária quando o sistema sentir que a opressão ela tá demais. Antigamente era muito pior. Antigamente qualquer coisa realmente transformava-se numa rebelião. Hoje em dia diminuiu muito. Porém, é importante a gente pensar até quando vamos permitir o desrespeito da lei de execução penal, até quando nós vamos permitir tantas e tantas violações, até quando nós vamos permitir juízes de primeiro piso, segundo piso, primeiro grau, segundo grau. Assista vídeos do STJ, dos ministros falando que juízes de primeiro grau, de segundo grau, não respeitam muitas vezes jurisprudência, a lei, saem lá parecendo vingadores. Eles não são muitas vezes juízes, eles querem ser vingadores, com sentenças absurdas. É algo caótico. Isso acaba alimentando um discurso poderoso no sistema prisional e ganhando cada vez mais aderência. É triste, é caótico e é muito sério. Comenta aqui abaixo o que você achou sobre isso, o que você pensa sobre esse tema e também contribua com o nosso canal, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Valeu!